Eu não sei quantos estão lembrando, mas diante do encerramento há 2 semanas da nossa série em Filipenses, semana passada tivemos um pregador convidado de fora, e hoje nós vamos começar, irmãos, uma nova série. E quando eu digo uma nova série, um novo livro. E como os irmãos têm percebido ao longo dos anos, nós temos alternado entre um livro do Antigo Testamento e um livro do Novo. Um livro do Antigo e um livro do Novo. Mas dessa vez, agora que nós vamos começar mais um livro do Antigo Testamento, por razões que vão ficar claras à medida que nós formos caminhando, nós vamos fazer 2 livros em sequência do Antigo Testamento. Porque eles estão entrelaçados. Na verdade, nós poderíamos fazer 3, porque há um terceiro livro entrelaçado. E como os irmãos, alguns já perceberam, já pescaram ou já viram divulgado online, nós vamos começar a exposição do livro de Esdras e, na sequência, o livro de Neemias. Como eu disse, existe um terceiro livro, o livro de Esther, que também poderia entrar nesta sequência, mas nós vamos deixar por fora a parte, para uma outra ocasião. Vamos mencioná-lo, mas não será o alvo nosso. Nessa primeira mensagem, meus irmãos, eu quero pedir muito a sua paciência. Nossa igreja, eu sou muito grato a Deus, porque nós temos, obviamente, dado prioridade à palavra de Deus e a pregação ocupa praticamente metade do nosso culto. E nós não percebemos inquietação, pessoas se levantando todo o tempo. Felizmente há um histórico nas igrejas que em casa a criatura não toma uma gota d'água, mas na igreja toma 3 litros, né? Mas, graças a Deus, não tem sido assim em nossa igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Queremos ficar atentos àquilo que Deus está nos falando na sua palavra. Mas hoje, irmãos, nós precisamos ambientar-nos, dar uma introdução, um pano de fundo, porque uma boa parte dos irmãos nunca estudaram o livro de Esdras. E muito menos estiveram presentes quando vimos na nossa EBD ano passado, na verdade, acho que ano retrasado, a síntese, o panorama de todo o Antigo Testamento. Por isso, é muito importante que a gente faça essa retrospectiva. Então, antes de Esdras e Neemias, para compreendermos o contexto desses livros, precisamos voltar no tempo antes deles e sabermos o porquê eles estavam onde estavam, vindo do cativeiro na Babilônia. Então, quero que você fique a sua Bíblia aberta, e o primeiro texto que eu quero ler com você, na verdade, está em 2 das Crônicas, capítulo 36. O final do livro das Crônicas, que fica um pouco antes de Esdras e de Neemias. 2 das Crônicas, capítulo 36. O texto que nós vamos ler, meus irmãos, bem como todo o livro de 1º e 2 das Crônicas, foi escrito também por Esdras, conforme a tradição judaica. Isso fica claro quando nós vamos ver da forma como o próprio livro de Esdras começa. A partir do versículo 14, nós vamos ler o seguinte, 2 Crônicas 36. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. O Senhor, o Deus de seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que, no santuário, matou os seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo do Senhor, os do rei e os de seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém.
queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes, que escaparam da espada, para serem seus escravos e dos seus descendentes, até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram, em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. No final do texto, já fica claro que é impossível que um homem da época dos acontecimentos tivesse escrito este livro, a não ser, é claro, por revelação direta de Deus de que os acontecimentos do futuro ele pudesse saber. Por quê? Ele cita o tempo do cativeiro, ele cita que ele durou até o domínio persa, não se sabia ainda, na época, sobre o Império Medo-Persa, ou seja, mais uma das provas no próprio texto de que é um homem posterior, como eu disse, o próprio Esdras, como mencionamos. Então, meus irmãos, a história dos reis de Judá termina desastrosamente no ano de 587 a.C., que é a narrativa que acabamos de ouvir. Depois de aproximadamente 5 séculos de monarquia, começada com Saul, depois Davi, Salomão e assim por diante, Jerusalém é saqueada e destruída pelo babilônio Nabucodonosor. O livro que nós vamos começar recebe seu título de um dos seus principais personagens, o sacerdote e escriba judeu Esdras. O nome dele provavelmente vem da palavra Ezer, que significa auxílio ou ajuda. Você conhece essa palavra? Ela está presente naquela famosa palavra Eben-Ezer, ou Ebenezer, que significa pedra da ajuda. E está naquele versículo que diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Pois bem, você já conhecia a palavra, só não sabia disso. Esdras contém, irmãos, a continuação de Reis e Crônicas, à luz da promessa de restauração anunciada pelos profetas, especialmente Jeremias e Daniel, em Jeremias 25 e Daniel capítulo 9, onde 70 anos de cativeiro são mencionados. A queda de Babilônia por um monarca iluminado e magnânimo desencadeou a série de eventos que culminaria com a consagração do segundo templo, 70 anos e alguns dias depois da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Falando de Jeremias, eis o texto em Jeremias 11 que menciona isso daí. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completar os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação e a terra dos babilônios por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Isso está em Jeremias capítulo 11. Daniel 9, Daniel que foi cativeiro para a Babilônia, levado por Nabucodonosor, ele diz o seguinte: Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante no reino da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então, Daniel lê a palavra de Deus e descobre na profecia de Jeremias a duração do cativeiro. Irmãos, Deus, de forma soberana, usa este rei pagão que não temia a Deus como estopim dos acontecimentos internacionais que resultariam no retorno do povo judeu para Jerusalém e na reconstrução do templo, condição para a vinda do Messias, aquele, preste bem atenção, que ele seria a glória da segunda casa. Já viu essa expressão usada de forma totalmente errada? Comprei a casa própria. Que bênção, irmãos, a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Ai, meus sais reformados. Nada a ver. A expressão a glória da segunda casa diz respeito ao quê? O templo que eles reconstruiriam, muito menor, muito mais simples, nós vamos ver isso depois em Esdras e Neemias, do que o templo de Salomão, seria mais glorioso do que o templo de Salomão. Por quê? Porque nele o Messias, o Senhor Jesus, um dia entraria e para nós já entrou. Por isso a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira.
Em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 22, o texto que você estava lendo, continua. Lá nós encontramos a seguinte palavra, 2 Crônicas 36, 22. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território do seu domínio e a pusesse por escrito nestes termos. Assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Agora sabe o que é mais interessante, meu irmão? Ciro não foi profetizado apenas por Jeremias. Vire a sua Bíblia para Isaías capítulo 45. Nesse texto nós encontramos o profeta chamado de profeta messiânico, dizendo o seguinte no versículo 1 do capítulo 45. Aliás, volta um pouquinho no capítulo 44. No versículo 28, 44, 28 diz o seguinte, que diz acerca de Ciro, ele é o meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Assim diz o Senhor, agora o 45, ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura dos seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Você tem ideia de quando essa palavra foi falada? 200 anos antes de Ciro existir. 2 séculos antes de Ciro existir. E antes de Jeremias dizer que Ciro seria instrumento do Senhor para devolver os judeus para Jerusalém, Deus já havia escrito a história. Pastor, o senhor está dando uma ênfase suspeita nisso daí. Você vai entender por quê. Porque isso tudo, meus irmãos, tem a ver com o tema de Esdras, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Com aquilo que Esdras quer comunicar para o povo que está voltando da Babilônia. E detalhe, meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, escrito por Esdras em 2 Crônicas, é o texto que inaugura o livro de Esdras. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, isso é Esdras capítulo 1, não estou lendo Crônicas mais não. A fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, e ele vai repetir quase ipsiliteris, literalmente, o texto que ele havia escrito em Crônicas, fazendo a junção. Esdras está dizendo para o seu povo, o Deus de Crônicas volta a atuar para o seu povo, cuidando do seu povo, trazendo de volta da Babilônia para Jerusalém. A própria história do livro de Esdras, meus irmãos, pode ser resumida desta maneira. Estamos encaminhando para o final da nossa introdução, não se preocupe. Abrange, junto com o livro de Neemias, cerca de 100 anos, da assinatura do decreto de Ciro, em 538 a.C., até o segundo mandato de Neemias como governador, mais ou menos em 430 a.C. Não é uma narrativa contínua, nem extensiva. Na verdade, ela tem momentos principais de 3 personagens, Zorobabel, Neemias e Esdras, nesta ordem. A gente costuma, para decorar e nunca mais esquecer, esse é o trio Zen, da volta da Babilônia. Zorobabel, Esdras e Neemias. E nós podemos acrescentar, é claro, uma quarta personagem, Esther, se você quiser. Quais são os pontos principais desses livros? Primeiro, a luta para conseguir construir o templo nos dias de Zorobabel, tendo Jesua como sacerdote e Ageu e Zacarias como profetas. Lembra, irmãos, quando você estava lendo a Bíblia em ordem cronológica? No meio de Esdras e Neemias, lá vinha na lista de leitura, eles enfiavam Ageu, enfiavam Zacarias, porque eles profetizaram nos dias de Esdras e Neemias sobre a reconstrução do templo. Então, em primeiro lugar, Zorobabel e a reconstrução do templo. Segundo lugar,
Passados 60 anos de Zorobabel, temos a expedição liderada por Esdras, comissionada pelo imperador para que a lei de Moisés fosse ensinada. O próprio imperador Medo-Persa deu uma ordem para que a religião dos judeus fosse ensinada, assim como ele dava nas religiões de cada povo. Uma política externa completamente diferente dos babilônios. Terceiro lugar, a reconstrução dos muros com Neemias, contando quase toda a sua própria história, enquanto lidava com inimigos externos e internos. Este é um resumo. E assim como eu prometi de manhã colocar alguns gráficos da EBD, eu vou colocar esse gráfico também na internet para você poder assistir, ou consultar, perdão, no grupo lá da nossa igreja, na página da nossa igreja também. Então, irmãos, obrigado pela sua paciência. Esse é o pano de fundo de Esdras. Este é o ambiente onde nós vamos começar a falar deste livro. Que detalhe, Esdras só aparece no capítulo 7. Ele começa narrando dos acontecimentos antes da sua chegada e como o povo foi tirado da Babilônia por ordem do Medo-Persa Ciro e voltou para Jerusalém. Levamos só 15 minutos. Não doeu, né? Abra sua Bíblia então em Esdras capítulo 1 e vamos ler o nosso texto desta noite, ver aquilo que o Senhor tem a nos falar através da sua palavra. Esdras capítulo 1. Do 1 até o versículo 11. Vamos ler juntos, irmãos? Você ouviu bastante até agora? Você poder falar um pouquinho. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. O total foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de qualidade inferior e 1000 outros objetos. Ao todo, foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Irmãos, na nossa caminhada no livro de Esdras, nós vamos verificar a seguinte mensagem geral deste livro. A luz da misericordiosa soberania de Deus, o povo da aliança é conclamado a uma vida de consagração. Este não é o tema desta mensagem, este é o tema de todo o livro. À luz da misericordiosa soberania de Deus, o povo da aliança é conclamado a uma vida de consagração. Esdras registra tanto crônicas como o seu livro para despertar neste povo que passou 70 anos no cativeiro o seu espírito de consagração,
o seu desejo de voltar ao Deus dos seus antepassados, a não mais voltar aos pecados que eles caíram vez após vez, especialmente o pecado de idolatria e o desprezo pela lei. Os 70 anos medidos do cativeiro não foi um número mágico que Deus tirou da cartola. Na lei mosaica, você plantava 6 anos. No 7º ano, você não plantava nada. Era o ano sabático, a terra tinha que descansar. E por 490 anos, ou seja, durante toda a monarquia, eles esqueceram, eles desrespeitaram a lei do ano sabático. E aí, por isso, Deus determina que a terra iria descansar por 70 anos, os 70 anos do cativeiro. Então, meus irmãos, diante desse tema geral, Esdras vai nos falar hoje, no capítulo 1, a seguinte grande ideia. A soberania de Deus inicia a restauração do seu povo. A soberania de Deus inicia a restauração do seu povo. É da parte de Deus, da iniciativa de Deus, não apenas nos dias de Zorobabel, Esdras e Neemias, mas por toda a história antes, que preparava o caminho, que preparava o cenário para aquilo que Deus faria com o povo de Judá e com os remanescentes de Israel que ainda estavam no seu meio. No texto nós temos à nossa frente, irmãos, Esdras vai nos trazer 3 lições preciosas de como a soberania de Deus deve agir na nossa vida. Hoje de manhã nós falávamos, completando a escola dominical de semana passada, a aula de semana passada, sobre os atributos de Deus. E entre eles, nós falamos exatamente da soberania, de um Deus soberano. É maravilhoso ter um Deus amoroso, é muito bom ter um Deus misericordioso, gracioso, mas nada disso serve se esse Deus não for soberano. Se Ele não estiver acima de todas as circunstâncias e puder usar qualquer circunstância para cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Eu fico pensando, meus irmãos, quando os governantes daquela época planejavam as suas guerras, as suas conquistas, quando a Babilônia começou a entrar em declínio e a Medo-Pérsia começou a crescer, no seu coração eles achavam que eram eles que estavam conquistando aquelas coisas, que eram eles que estavam derrubando e conquistando nações. Mal sabiam eles que há um Deus soberano que determina, meus irmãos, o futuro de tudo o que acontece no planeta Terra, na criação, para que os seus propósitos se realizem. E da mesma maneira, Ele está ativo agora na restauração do seu povo. A nossa primeira lição de hoje, no versículo 1 até o versículo 4, é a seguinte: a soberania de Deus sobre as nações decreta a sorte do seu povo. A soberania de Deus sobre as nações decreta a sorte do seu povo. O texto diz que no seu primeiro ano, Ciro, o rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias. Esdras começa, meus irmãos, comunicando com o seu povo que aquilo que acontece com Judá agora não é, de maneira alguma, porque eles são um povo especial, porque eles mereceram, porque Deus amoleceu o coração e mudou de ideia. Desde o primeiro dia, quando o cativeiro começa, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, quando fez o que ele fez, quando matou o rei diante dos seus próprios filhos e perfurou os seus olhos, quando ele derrubou os muros, colocou fogo nos palácios ou no templo, desde aquele dia, Deus já havia determinado, começa o relógio, 70 anos, é o tempo que eu tenho determinado sobre o meu povo, manifestando a sua soberania. Mas não apenas, meus irmãos, a sua soberania sobre o seu povo, mas sobre a nação Medo-Persa. Porque a próxima frase diz: o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia. Meu irmão, essa é uma discussão infinda e que nunca chegamos ao final, aonde Deus atuou para mudar o coração deste homem. O que Deus fez? Claramente, ele era muito diferente de Nabucodonosor. O estilo de governo, a forma de se relacionar com os povos conquistados. A Assíria tinha um estilo,
misturava os povos entre si. A Babilônia tinha outro completamente diferente. Trazia os povos para a Babilônia e deixava as terras devastadas, praticamente com ninguém. Já os medo-persas não. Eles devolviam os povos conquistados para as suas nações, para que lhe fossem como vassalos, fossem prestadores de fidelidade e pagadores de impostos, mas deixava cada povo lá. Deus, dessa maneira, usa o estilo de governo dos medo-persas soberanamente para que Ciro decrete a volta do seu povo para Jerusalém. E Ciro, então, redige a proclamação e divulga em todo o reino. Mas na própria declaração de Ciro, meus irmãos, já fica claro que este homem, mesmo, preste bem atenção, sendo um rei pagão, ele não era um rei que adorava o Deus de Israel. Mas ele diz: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. É interessante que se nós lemos isso aqui, a gente logo pula para dizer: esse homem aqui é crente, é um devoto. Mas na verdade, meus irmãos, este era o estilo de fazer um decreto que agradasse o povo. Um decreto semelhante poderia ser feito para um outro povo completamente diferente. Então Ciro, que era um homem estudado, que era um homem sábio, sabia de alguns pormenores da religião dos judeus. Então ele diz: este povo precisa do seu templo, é um símbolo da sua fé, é um centro do seu relacionamento com Deus. Então ele evoca essa imagem dizendo: é isso que eu vou fazer, e em tudo isso Deus estava agindo de maneira soberana. E aí no versículo 3 ele diz: quando o seu povo, qualquer do seu povo, que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele também, e vá para Jerusalém. Ele libera o povo para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E aí finalmente o versículo 4 diz: e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, etc. O versículo 4, meus irmãos, é interessante, porque ele começa com uma frase peculiar para o povo. Uma frase que estava muito presente na teologia de Isaías, quando ele diz: e que todo sobrevivente, ou seja, literalmente, todo aquele que restar. Isaías fala muito do remanescente. Se você estudou um pouco Isaías, você vai descobrir, ou já descobriu, que do capítulo 1 até o capítulo 39, a profecia de Isaías é uma profecia de condenação. Aonde ele condena, aonde ele critica, aonde ele expõe a podridão espiritual do povo de Deus. Do capítulo 40, que começa com consolai o meu povo, até o 66, ele começa a trazer as promessas de restauração e de esperança. Irmãos, 200 anos antes, ele já vinha avisando o povo: vai acontecer, arrependam-se. E o povo não se arrependeu. Mas então ele diz: um dia vocês vão se arrepender, porque Deus vai trazer para esta terra o remanescente. Por isso que a palavra de Ciro, sem ele ter a mínima ideia, quando o povo ouviu, eles entenderam. Nós somos o remanescente que Isaías havia profetizado. Mas o versículo 4, irmãos, tem mais uma peculiaridade. No final dele diz que o povo que voltasse deveria receber dos que ali vivem, no meio do cativeiro dos judeus, prata, ouro, bens, animais, ofertas para o templo em Jerusalém. Será que isso lembra para você alguma coisinha? Abra comigo lá em Êxodo capítulo 12. Em Êxodo capítulo 12, irmãos, nós encontramos a saída do povo do Egito. E Deus, meus irmãos, na sua soberania, usa o intelecto de Ciro para que ele escreva desta maneira. E o povo faz automaticamente a ligação de um fato que acontecera na história de Israel muitos e muitos séculos antes, na saída do Egito. Em Êxodo 12, versículo 35, nós encontramos o seguinte: os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam.
Assim, eles despojaram os egípcios. A diferença entre uma narrativa e outra, irmãos, é que quando o povo saiu do Egito, os egípcios estavam loucos que eles fossem embora. Acho que eles tinham dado até a roupa do próprio corpo para que eles fossem embora. Mas o que acontece, meus irmãos, é que o povo de Israel sai do Egito rico, suprido, para que ele pudesse chegar na sua terra prometida e ter recursos para poder negociar com as outras nações, para poder negociar entre si e para um dia, como assim foi feito, construir o templo de Salomão. Agora, nessa narrativa que nós vimos hoje em Esdras, Deus soberanamente repete o que aconteceu na saída do Egito. Quando o povo está saindo da Babilônia agora, ele supre o povo porque ele está voltando para Jerusalém sem nada, sem ter condições de se erguer, porque ele passou de novo 70 anos como escravo. Mas Deus soberanamente supre para o seu povo. Nós vamos falar mais sobre isso no final do nosso capítulo. Mas Deus, irmãos, aqui está decretando a sorte do seu povo na sua soberania sobre as nações. Meu irmão, você pode parecer que quando a gente fala de um Deus soberano sobre as nações, isso está longe da sua vida, mas não está não. Porque se você tivesse nascido num cativeiro babilônico e alguém chegasse na sua casa e dissesse: você soube do que aconteceu? Não, estava aqui ocupado trabalhando, não soube de nada. Os arautos do palácio começaram a promulgar. Lembra, naquela época não tinha Twitter, não dava para mandar isso aí por... Tinha que ser de boca. E os arautos proclamavam o que o rei havia decretado: nós vamos voltar para Jerusalém. A sua vida, se você estivesse no cativeiro babilônico, seria modificada não por Ciro, mas pela soberania de Deus. Meu irmão, você não está em um cativeiro, com certeza absoluta não. Você não é escravo de ninguém, mas deixa eu dizer para você com todas as letras: absolutamente nenhuma circunstância na minha e na sua vida foge do Deus de Esdras, o Deus soberano que nós estamos lendo neste texto. Assim como ele decreta sobre as nações, ele decreta sobre a minha e sobre a sua vida também. Assim como a sorte das nações está decidida pelo Senhor, a minha e a sua sorte estão decididas pelo Senhor também. Ou seja, você sabe por que nos desesperamos? Você sabe por que nos preocupamos? Porque vivemos em ansiedade? Porque nós esquecemos do que nós estamos vendo nesse texto aqui. Porque nós esquecemos não apenas do poder do nosso Deus, mas a soberania de Deus para decidir, para decretar a sorte de nós, o seu povo. Eu não sei o que lhe aguarda esta semana. Eu não sei aquilo que você já tem marcado na sua agenda. Talvez você tenha uma semana tranquila, talvez você tenha uma semana muito difícil. Talvez, inclusive, você esteja em perspectiva de coisas desafiadoras. Mas uma coisa eu sei: o seu futuro para Deus é passado. Aquilo que está acontecendo na sua vida, lá no seu futuro para Deus, Ele já sabe, já viu, já participou e já resolveu. O primeiro dia do cativeiro do povo de Deus para Deus era a mesma coisa do último dia do 70º ano. Deus estava controlando toda a sorte do seu povo. E aí o texto continua, meus irmãos, e no versículo 5 nós vamos aprender a nossa segunda lição. A soberania de Deus se manifesta, movendo também o seu povo a cumprir os seus propósitos. No versículo 5 ele diz: então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. A soberania de Deus se manifesta movendo também o seu povo a cumprir os seus propósitos. O texto diz, meus irmãos, em Judá e Benjamim, mas é quase por certo que no meio deste povo havia muita gente de Israel, o reino do norte. Quando Israel foi levado cativo, muitos dos que ficaram desceram para o sul para ficar dentro do povo de Judá, na segurança do povo que ainda, de certa forma, andava com Deus.
E agora, meus irmãos, vamos entender o cenário. Você está na Babilônia há 70 anos. Você tem 30, 40, 45, 50 anos de idade. Você não sabe o que é Jerusalém. Você não conhece a terra ao redor de Jerusalém. Se alguém lhe perguntasse, inclusive, qual era o caminho, você podia dizer, não tenho a mínima ideia. Coloca no Google Maps. Você não tinha ideia do caminho que podia lhe levar para perto de Jerusalém. Não obstante, há um convite para ir para lá. Você está na Babilônia. Não há mais os babilônios. Não tem ninguém mais lhe oprimindo. Você tem agora o Império Medo-Persa que tem uma postura completamente diferente. Diga com sinceridade. Você tem certeza que você ia? Vai largar sua casa, tudo ajeitadinho, para ir para Jerusalém? Bisa. Aí lá vem a Bisa. A busca. A senhora que tem 95 anos, como é que é lá em Jerusalém? Aí a Bisa começa a chorar. Ela começa a lembrar do templo em chamas, dos muros derrubados, o palácio em chamas. E repete para sua família o que já contou tantas vezes. Jerusalém é uma terra desolada. Não há nada. Tudo destruído. Você iria? Você sabe por que o povo de Deus foi, meus irmãos? Porque Esdras colocou no texto os bastidores do que estava acontecendo na soberania de Deus. Esdras diz lá, todos aqueles cujo coração Deus despertou. Deus moveu o coração do povo à obediência. Em direção à obediência. Por quê? Porque a soberania de Deus se manifesta movendo também o seu povo a cumprir os seus propósitos. Sabe, meus irmãos, se fala tanto em nossos dias, virou discussão de tudo quanto é fórum sobre o tal do livre-arbítrio, da livre escolha do homem. E eu me pergunto, que benefício o livre-arbítrio já fez sobre a sua vida? O que eu espero, o que eu oro, o que eu desejo é que Deus se apodere do meu coração. Que Deus se apodere da minha vontade. Que Deus controle a minha mente. Que Deus me livre, como dizia o puritano, me livre deste homem mau, eu mesmo. Em lugar de ficar esperando, meus irmãos, que lá no fundo, lá no quartinho dos fundos do meu coração vai sair algum espectro de bondade que vai me fazer querer Deus, que vai me fazer querer servir a Deus, que vai me querer ser santo. A verdade, meus irmãos, ecoa em nosso coração as palavras do apóstolo Paulo. Eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. E Paulo completa dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Muitas vezes, meus irmãos, nós acordamos de manhã achando realmente que nós somos tão bons, tão capazes, até que vem o primeiro tropeção. E nós temos um choque de realidade e começamos a ver a maldade do nosso coração. Tem esperança? Todo aquele cujo coração Deus despertou. Que a soberania de Deus, meus irmãos, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a comunidade Batista Videira, nos despertando em rumo à sua vontade, em rumo ao seu querer. Ontem, na reunião do presbitério desta igreja, da equipe ministerial, nós começamos e terminamos orando, Senhor, impeça-nos de decidir qualquer coisa que esteja fora da tua vontade. Decisões têm que ser feitas. A gente não pode deixar as coisas não acontecendo, mas que sejam feitas debaixo da vontade dirigida, conduzida pelo nosso Deus. A soberania de Deus sobre as nações decreta a sorte do seu povo.
A soberania de Deus se manifesta movendo também o seu povo a cumprir os seus propósitos. E, finalmente, a soberania de Deus se manifesta provendo os meios para o cumprimento dos seus propósitos. Esdras termina, meus irmãos, versículo 6 ao versículo 11, dizendo o seguinte: todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Então o texto continua, meus irmãos, mostrando aquilo que tinha repetido antes, no versículo 4, que a população da onde o povo de Judá estava saindo, começou a presenteá-lo, segundo o decreto havia dito. Agora é interessante, meus irmãos, que apesar de ser decreto, o povo podia dar uma de João sem braço, né? Não tenho, não posso. Acabei de comprar um terreno, acabei de dar entrada no meu carro zero, agora não dá. Mas o povo obedece, o povo está sendo despertado a abençoar os judeus. E diz o texto, inclusive, que eles dão ofertas voluntárias. Eles vão além daquilo que o decreto dizia. Agora não acabou não, no versículo 7 diz que além disso, o próprio Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Era costume, meus irmãos, daquele império, quando devolvia o povo para o seu lugar de origem, enviar com ele os seus ídolos, os seus falsos deuses, como nós sabemos. Não tinha ídolos para devolver com o povo judeu. Então o que ele faz? Ele devolve os utensílios do templo. Ele devolve aquilo que Nabucodonosor havia saqueado o templo de Jerusalém antes de colocar fogo, porque não havia ídolos para serem devolvidos. Aí no versículo 8, Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate, o nome persa, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, o nome babilônio, governador de Judá. Nós vimos agora, meus irmãos, já a mudança de governo, a influência do Império Antigo Babilônio e agora a influência do governo persa que chegou. Alguns acham que Sesbazar é o nome babilônico de Zorobabel. Não há como comprovar isso definitivamente, mas você lembra bem que quando Daniel e os seus amigos chegaram na Babilônia, eles foram rebatizados, lembra? Quais são os nomes? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Né? Os três amigos de Daniel, cujo nome era? Estou perguntando mesmo, não estou lembrando agora. Você vai verificar lá em Daniel capítulo 1. Lembra, amor? O nome de Daniel, o babilônio. Qual é? Hã? Não, esse é o outro rei depois. Agora fugiu. Mas o costume era este. E adiante do costume babilônico, é possível que Sesbazar já fosse o governador Zorobabel que governaria Judá agora. E aí, meus irmãos, vem o inventário. 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, e etc, etc, chegando a 5.400 utensílios de ouro e de prata. Os detalhes não são importantes. O que é importante, meus irmãos, é que Deus supriu soberanamente o povo para que o propósito dele pudesse ser realizado. Qual era o propósito de Deus? Não apenas que o povo voltasse, mas que o povo também pudesse reconstruir o templo em Jerusalém. O que diz nosso terceiro ponto? A soberania de Deus se manifesta provendo os meios para o cumprimento dos seus propósitos. Irmãos, a vontade de Deus é algo que muitas vezes nós temos bastante dificuldade em perceber ou descobrir. E muitas vezes, meus irmãos, especialmente nos últimos dias, a geração tem sido incentivada, tem sido falada esta geração que Deus está aí para realizar os seus sonhos. Que Deus está aí para satisfazer aquilo que você sonhou. Como se Deus fosse um enorme Papai Noel celestial. Mas o que Deus realmente, meus irmãos, tem para nossas vidas é cumprir o propósito que Ele já determinou sobre cada uma das nossas vidas.
Você jovem, a profissão que você terá, Deus está no controle. Você jovem que é solteiro, a pessoa com quem você vai se casar, Deus está no controle. Os filhos que você terá, Deus está no controle. Pais, adultos, o futuro dos seus filhos, Deus está no controle. O seu futuro profissional, Deus está no controle. E para cada uma das coisas que Deus já planejou em tudo isso que eu mencionei, Deus vai suprir tudo aquilo que for necessário, inclusive para a vida da nossa igreja. Tudo aquilo que Deus tem decretado, não sonhado, porque nosso Deus não sonha coisa alguma, Deus decreta para a sua vida, para a sua família e para a comunidade Batista Videira. Deus já determinou, está agindo, está suprindo tudo aquilo que for necessário. Será que você tem uma reação positiva quando o seu sonho azeda? Não estou referindo com aquele que você comprou na padaria não e azedou não, irmãos. Aqui você sonhou. Não saiu como você queria. Você se arrebentou de estudar e não passou no concurso. Você passou noites em branco estudando com a base do Red Bull e não passou no vestibular. Uma vez eu assisti um filme em que a criatura tinha a sua vida toda planejada numa agenda. Chegava a ser algo neurótico, com quanto tempo ia passar na faculdade, a pós-graduação, quanto ia casar, quando ia nascer o primeiro filho. Eu fiquei pensando, coitada do homem que casar com essa daí, a controladora compulsiva de tudo. Nenhum controle que eu e você possamos exercer sobre as nossas vidas, meus irmãos, está acima da soberania de Deus. Você acha realmente que o último rei de Jerusalém acordou aquele dia sabendo ou planejando que seus filhos seriam mortos diante dos seus olhos, os olhos que depois seriam perfurados por Nabucodonosor, e que ele seria levado para a Babilônia em cadeias? Certamente não. Ezequias havia ouvido vez após vez o que Deus haveria de fazer. Jeremias o avisou, Jeremias o alertou, mas ele preferiu ouvir os outros profetas que só profetizavam sobre os sonhos do rei. Mas o que Deus decretou aconteceu na vida daquele rei. Na sua desobediência a conta chegou e Deus executou o seu juízo. Mas você acredita também que naquele dia, antes de Ciro assinar o decreto e publicá-lo, quando cada judeu acordou na Babilônia, você acha que eles sabiam o que Ciro iria fazer? Não tinham a mínima ideia. Talvez muitos deles sabiam dos 70 anos. Mas Deus não agiu nesses 70 anos de forma milimétrica. O ano judaico leva 360 dias. Não foi 360 vezes 70. Houve um troquinho. Eles não tinham a mínima ideia. Mas Deus agiu soberanamente. Meu irmão, será que você está tentando controlar a sua vida acima da vontade de Deus, acima do que Deus pode fazer? Será que você está tentando controlar a sua vida, planejar as coisas? Será que você tem chegado diante de Deus com tudo escrito? Deus está aqui, ó. Fiz umas anotações da caneta de última hora, mas assina na última linha. Está tudo planejado. Pastor, claro que não. Fazer um negócio desse seria ridículo. Meu irmão, fazemos isso com mais frequência do que você pensa. Porque cada vez que o decreto e o propósito de Deus contraria o que eu havia determinado para mim mesmo, ou planejado, ou sonhado, eu não gosto. Daqui a aproximadamente 1 mês e meio, eu havia orado, planejado, fazer uma viagem missionária.
e o dólar estava a 3,10. Quando comecei a planejar a viagem missionária, o dólar bateu 4,10. Foi a maior alta. É só R$1. Faz as contas da minha viagem, você vai ver o impacto que isso teve. Conversei com os irmãos naquele país, oramos de novo e decidimos, provavelmente quase certo, deixar para um outro período onde o clima seja também favorável, lá um lugar extremamente frio ou extremamente quente, onde o clima seja favorável, e guardar o dinheiro, em dólar, obviamente. Deus decreta, meus irmãos. O autor de Provérbios diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Esse povo estava feliz porque o decreto de Deus lhes favorecia, em Esdras capítulo 1. Assim como eles não estavam felizes lá no final de Crônicas, quando o decreto de Deus não lhes favoreceu. Porém, quer seja um decreto, meus irmãos, de juízo, quer seja um decreto de libertação, a soberania de Deus está sempre agindo na nossa vida. A soberania de Deus inicia, mesmo nos nossos dias, a restauração do seu povo. Vamos confiar nesse Deus. Vamos depender deste Deus. Confia os teus caminhos, meu irmão, ao Senhor. Entrega tudo de verdade a Ele. E o mais Ele fará, diz o Salmo 37, versículo 5. Perceba que é entregar mesmo. É estar disposto a que esse Deus faça o que Ele quiser na minha e na sua vida. Sabendo que é o melhor, a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Amém? Vamos orar. Senhor, diante do desafio que acabamos de ouvir, nós clamamos nesta noite que o Senhor venha nos ajudar, nos capacitar a vivermos na prática aquilo que acabamos de ouvir, nos desafios que já sabemos que nos aguarda esta semana ou aqueles do futuro. Que o Senhor esteja no controle de tudo, ó Senhor nosso Deus, porque Tu és o Deus soberano sobre toda a terra, mas Tu és o Deus soberano sobre a nossa vida também. Nos inclinamos e nos submetemos à Tua vontade, crendo que Tu sempre tens o melhor para nós. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra nesta noite. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.